A mudança de modelos e de paradigmas se sucedem e mudam os procedimentos e os aspectos que norteiam a gerência das organizações, como também da administração pública. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o professor Gabriel Martins, do Departamento de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Gabriel Martins, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Para mim também é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Ok, obrigado mais uma vez pela sua presença. Professor, esse tema, de certa forma, é um tema novo, digamos assim, apesar de ter uma certa idade, né? Eu digo, ele se sucede vai se sucedendo de acordo com a história do país, né? Mas esse tema, como ele pode ser analisado historicamente? Ou seja, como é que nós podemos contar a história das mudanças de paradigma da administração pública, né? Do ponto de vista da prestação do serviço? Na administração pública brasileira, especificamente, a gente pode trabalhar 3 momentos, que são os 3 grandes modelos que a gente aplica na administração pública do ponto de vista teórico e que tem sua aplicação prática também. Na época da monarquia, quando o Brasil ainda era uma colônia, a gente dependia muito do governo central português. E mesmo depois da independência, ainda com o modelo do imperador, a gente apreciava muito o modelo da administração pública patrimonialista, que é aquela que confunde o patrimônio do gestor com o patrimônio da nação ou da instituição que está sendo governada. Tudo é uma coisa só. Né? Tudo é uma coisa só. Então ainda tem resquícios disso, ainda tem alguns administradores públicos e até de empresas que confundem o papel do gestor com o papel do dono, que são 2 coisas totalmente diferentes. E isso prevaleceu durante muitos anos, até que chegou o modelo da burocracia, especificamente na administração pública também. Aquele modelo que Max Weber criou, trazendo uma carga mais normativa para o serviço público. E também as organizações privadas passaram a adotar esse modelo, aquele que você tem uma espécie de comprometimento instrumental da equipe de trabalho, em que você tem que desempenhar sua função por causa de uma norma que está estabelecida e você tem que cumpri-la. E isso também foi mais objetivando que houvesse mais eficácia na produtividade das pessoas, na indústria e também na administração pública. Esse foi o segundo modelo que prevaleceu no Brasil até a década de 90, lá e por aí perto de 1998, que se implantou no Brasil o modelo gerencialista, que é o que a gente tem vigorando hoje. Que esse modelo gerencialista foi implementado somente no serviço público. Hoje o campo privado também encampa esse tipo de modelo? Não, o modelo privado já existe há muito tempo. O modelo gerencialista na iniciativa privada já existe há muito tempo. Essa é uma terminologia mais usada na administração pública, onde a gente coloca essa sequência do patrimonialista, burocrático e agora o gerencialista. Na verdade, o gerencialista é o modelo do gerente, aquela figura do gerente que no início, eu lembro, do mandato da atual presidente, se falava muito que ela era uma espécie de gerentona, a gerente maior do Brasil, que ela estaria privilegiando mais a eficiência no serviço público, independente de questões políticas. No modelo burocrático, ainda em função de estar muito vinculado à norma e à legislação, a política tinha uma influência muito grande. No modelo gerencialista, ainda existe a política, se respeita muito as relações de poder, mas prevalece a eficiência. Só que o Brasil, a gente passou a adotar esse modelo há pouco tempo, de 98 para cá, não tem 2 décadas. Então a gente realmente ainda está aprendendo a aplicar o modelo gerencialista, que já é mais usado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. E em se observando esses 2 modelos, o burocrático e o gerencialista, na sua avaliação, né? Qual desses modelos tem melhor efeito do ponto de vista da eficácia, da eficiência, enfim? Considerando a eficiência, eu acho que o modelo gerencialista é mais adequado. Porque no modelo gerencialista, além de você obedecer à legislação, que no caso da administração pública ela é toda baseada em normativos, a gente não pode deixar... Existe o poder discricionário, mas você não tem total liberdade de ação. No modelo gerencialista você consegue estabelecer um planejamento inclusive mais duradouro, que entra em 2 mandatos eletivos, por exemplo. Você tem uma continuidade da gestão diante de uma definição da visão de futuro daquela determinada organização, diante da definição da missão da instituição, que isso vai ficar impregnado na cultura da organização, independente de quem seja o gestor. A partir daí você estabelece as metas, que estão relacionadas aos objetivos, você estaria quantificando esses objetivos em unidades percentuais ou monetárias e estabeleceria indicadores para avaliar se os objetivos traçados nesse plano estão sendo atingidos.
No modelo burocrático isso não havia. Então agora você tem um acompanhamento mais de perto do gestor em relação ao resultado que se espera daquele organismo que ele está administrando. Ou seja, para se criar, ou historicamente, para se implantar, digamos, esse modelo gerencialista, se partiu do pressuposto da existência do burocrático, do modelo burocrático, ou seja, tomou-se como base o burocrático e sentiu-se a necessidade de implantar, ou são modelos especificamente, digamos, diferentes, né? Eu acredito que haja continuidade, Manassés, em função de que... Se aprendeu com um para poder se aplicar ao outro, se criar o outro? Digamos, é isso que eu queria perguntar. Sim, se aprende. Se aprende porque até nas empresas privadas, nas instituições privadas, sejam com objetivo de lucro ou não, como as organizações não governamentais, que também são privadas, elas também adotavam o modelo burocrático. O modelo burocrático é aquele que está vinculado a uma burocracia, não é aquela burocracia só vinculada à papelada, à lentidão. O modelo burocrático ele foi criado por Max Weber, foi proposto por ele, para melhorar a eficácia das organizações. Então, ele determinava normas de conduta, ele padronizava alguns procedimentos, então isso já acontecia. O modelo gerencialista chega mantendo essa padronização, ele não abre totalmente em relação a isso, mas acrescenta o planejamento em relação à meta, em relação ao indicador, em relação ao sistema de monitoramento e também em relação a dar mais uma independência ao gestor para que ele não esteja tão vinculado à norma, tão vinculado ao poder, tão vinculado ao patrimônio em si, que vem lá do resquício ainda patrimonialista. Ele tem ele tem a condição agora de administrar uma organização, considerando a organização como um ente independente. Ele procura isolar essas relações pessoais. Mas, de certa forma, acho que houve a necessidade, digamos, histórico-política de criação desse modelo gerencial da administração pública, né? Sim, houve. Houve porque na evolução a própria comunidade passou a exigir um desempenho melhor dos governantes. A conscientização, o grau de educação da população, ele passa a exigir que os resultados sejam apresentados. Então houve a Constituição em 88, que já trouxe algumas mudanças, veio a criação dos conselhos, como os conselhos, por exemplo, de saúde, o Conselho de Educação, que tem o controle social permanente observando como a administração pública está sendo desempenhada, e o modelo gerencialista vem casar com isso aí. Ele traz as ferramentas adequadas para esse novo modelo de cobrança da sociedade. De certa forma, esse modelo de administrar pode-se dizer certamente, né, assertivamente, que foi uma evolução do modelo burocrático. Sim, pode-se sim, porque na própria empresa houve essa evolução. Pois bem, professor Gabriel, nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.